Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam sempre convosco. Iniciamos hoje a nossa oração neste mês de julho, em que nos consagramos ao preciosíssimo sangue de Jesus e confiamos todas as dimensões da nossa vida, todos os aspectos, a saúde, a doença, o trabalho, a falta de trabalho, a preocupação com os filhos, a preocupação com a família, os problemas do nosso mundo, o valor do sacrifício de Cristo, o derramamento do seu sangue, foi para nos libertar, para nos salvar. E todas as dimensões da nossa vida estão presentes nesse sacrifício do Filho de Deus enviado para nos salvar. Também hoje celebramos o 5º dia da nossa novena de São Bento. E em especial nós celebramos hoje a festa de Santa Maria Teresa Goretti, que nasceu a 16 de outubro de 1890 e morreu a 6 de julho de 1902. Uma jovem católica italiana que é venerada como santa e mártir, assassinada aos 11 anos de idade, ao recusar-se a aceitar as propostas de um estuprador, de alguém que a queria violar. Em 5 de julho de 1902, Alessandro, então com 20 anos, encontrou a menina de 11 anos costurando sozinha em casa. A sua família era pobre e foi para trabalhar para a casa deste Alessandro. Ele entrou e ameaçou de morte, ela recusou. A intenção era estrupá-la, porém ela não se submeteu e, mesmo após as investidas do rapaz, manteve resoluta não pecar contra a castidade. Agarrada à força, ajoelhou-se protestando que seria um pecado mortal e advertiu Alessandro de que a alma dele podia ir para o inferno se consumasse o acto que se propunha. Como ele não cedia, ela desesperadamente lutou para evitar o estupro e gritava: não, é um pecado, Deus não gosta disto. Alessandro tentou primeiro controlá-la, mas como ela insistia que preferia morrer a perder a sua inocência, pureza e inocência, ele a apunhalou 11 vezes. Ferida, Maria tentou alcançar a porta, mas ele a agarrou e deu mais 3 punhaladas antes de fugir. Após sair da prisão, este Alessandro visitou a mãe de Maria, Assunta, e implorou o seu perdão. Ela respondeu que a sua filha lhe havia perdoado em seu leito de morte. Ela não poderia fazer diferente. Ambos foram juntos à Santa Missa, recebendo a Eucaristia lado a lado. Ele foi aceite na ordem dos frades menores capuchinhos, vivendo num mosteiro, trabalhando como recepcionista e jardineiro até morrer. Morreu tranquilamente em 1970. Referia-se a Maria como a sua pequena santa e esteve presente no altar no dia da canonização de Santa Maria Goretti. Vamos rezar o Salmo 30. Este salmo é uma súplica confiante de um aflito, alguém que está aflito. São Lucas, ao referir-se a este salmo, no capítulo 23, versículo 46, diz: Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. O salmista canta aquilo que devia acontecer a Jesus. Senhor, diz o salmista, Senhor, eu ponho em vós minha esperança, que eu não fique envergonhado eternamente. Porque sois justo, defendei-me, libertai-me,
inclinai o vosso ouvido para mim. Apressai-vos, ó Senhor, em socorrer-me. Sede uma rocha protetora para mim, um abrigo bem seguro que me salva. Sim, sois vós a minha rocha e fortaleza, por vossa honra orientai-me e conduzi-me. Retirai-me desta rede traiçoeira, porque sois o meu refúgio protetor. Em vossas mãos, Senhor, entrego o meu espírito, porque vós me salvareis, ó Deus fiel. Detestais os que adoram deuses falsos. Quanto a mim é o Senhor que eu confio. Vosso amor me faz saltar de alegria, pois olhastes para as minhas aflições e conhecestes as angústias da minha alma. Não me entregaste entre as mãos do inimigo, mas colocaste-me a meus pés num lugar amplo. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Inclinai o vosso ouvido, Senhor, para mim. Apressai-vos, ó Senhor, em socorrer-me. A leitura breve que nos é apresentada hoje é de Jeremias, o livro de Jeremias, do Antigo Testamento. Jeremias, capítulo 15, versículo 16. Quando encontrei as tuas palavras, alimentei-me. Elas se tornaram para mim uma delícia e alegria do coração. O modo como invocar teu nome sobre mim, Senhor Deus dos exércitos. E a pergunta que nós devemos colocar esta manhã é a seguinte: nós já encontramos o verdadeiro sentido das palavras do Senhor na nossa vida? Já demos cor, sabor, porque o Senhor faz aquela comparação do sal. Já demos cor, sabor, alegria às palavras do Senhor. Diz o profeta Jeremias que quando encontrou as palavras do Senhor, alimentou-se. Hoje temos uma reflexão, uma homilia sobre a carta aos Coríntios do Papa São Clemente I, que nós sabemos foi Papa desde 88, do ano 88 a 97, penso. É o quarto Papa a seguir a São Pedro. A linha dos Papas foi contínua. A presença de Pedro é constante ao longo da história. Apesar dos nossos irmãos evangélicos, às vezes, acusarem, dizerem que os Papas desviaram e que eles encontraram a verdade, a linha é contínua. Nem todos os Papas foram santos, mas o Senhor, o Espírito de Deus, foi concretizando a sua graça ao longo da história. Este Papa Clemente, São Clemente, também martirizado, hoje fala-nos: procure cada um o que é útil para todos e não o próprio interesse. Diz-te os primeiros cristãos que punham tudo em comum. O egoísmo não faz sentido na igreja, no sentido dos cristãos. Diz assim São Clemente, Papa e Mártir: está escrito: uni-vos aos santos, porque os que deles se aproximam serão santificados. E ainda noutro lugar: com o inocente serás inocente, com o eleito serás eleito, e com o perverso usarás da astúcia. Diz o nosso povo, um ditado que é semelhante ao que São Clemente diz: diz-me com quem andas e eu dir-te-ei quem és. E nós sabemos isso na prática. Por isso, nos unimos aos inocentes e aos justos. Eles são eleitos de Deus, porque há entre vós lutas, cóleras, dissensões, divisões e guerras. Porventura não temos um só Deus, um só Cristo e um só Espírito de graça derramado sobre nós, e não há uma só vocação em Cristo?
porque arrancamos e despedaçamos os membros de Cristo e nos revoltamos contra o nosso próprio corpo e chegamos à loucura de esquecer que somos membros uns dos outros. Alexandre foi infiel ao corpo da Igreja. Tentou-se redimir, foi para o convento, viveu isolado, sofreu certamente toda a vida, teria vergonha dos seus atos. E às vezes nós não sabemos por onde andamos, não sabemos com quem nos encontramos, nem nos fazemos esforço para nos afastar. Lembrai-vos das palavras do nosso Senhor Jesus: ai daquele homem, melhor lhe fora não ter nascido do que escandalizar a um dos meus eleitos. Melhor lhe fora ser amarrado à mão do minho e afogado no mar do que perverter um só dos meus escolhidos. Vossa divisão perverte a muitos, lança a muitos no desânimo, a muitos na hesitação, a todos nós na tristeza, causa-nos a todas aflição e ainda persiste em vossa sedição. Tantos cristãos colaboram com o mal. Tantos que sabem, têm consciência que estão no mau caminho e que não fazem esforço nenhum. A todos os níveis. Diz São Clemente: tomai da carta de São Paulo. Qual a primeira coisa que vos escreveu no início da Boa Nova? Certo, inspirado por Deus, o apóstolo vos escreveu acerca de si mesmo, de Cefas e de Apolo, porque já então havia entre vós facções e partidos. Esta facção, porém, era o vosso menor pecado. Com efeito, vós vos inclinaste ante o ilustre testemunho dos grandes apóstolos e da pessoa por eles autorizada. Tantas barbaridades que às vezes se cometem em nome de Deus. Tantas propostas indecentes no mundo, incluindo a todos os níveis, socialmente, politicamente, em nome, com a capa de Jesus Cristo, mas não é nada a capa de Jesus Cristo. Às vezes, quando se aproximam as eleições, aparecem-nos políticos contra a Igreja, mas são capazes até de vir pôr na Igreja para mostrar, para dar nas vistas, mas o objetivo é destruir. Vamos, portanto, depressa acabar com isto. Vamos nos ajoelhar aos pés do Senhor e implorar com lágrimas e súplicas que Ele nos seja propício e se reconcilie conosco, fazendo-nos voltar ao nosso antigo modo de viver, tão belo, casto, conforme o amor fraterno. É esta a porta da justiça aberta para a vida, segundo está escrito: abri-me as portas da justiça, entrando por elas louvarei o Senhor. É esta a porta do Senhor, por ela entrarão os justos. De facto, são muitas as portas abertas. Esta, que é da justiça, é ela também em Cristo. Felizes todos que por ela entrarem e orientarem sua caminhada na santidade e na justiça, realizando tudo com tranquilidade. Se há um fiel, se há um notável na exposição da doutrina, um sábio no discernimento das palavras, um casto em sua vida, tanto mais humilde deve ser quando parece ser maior e procura o que é útil a todos e não o próprio interesse. Procure cada um o que é útil para todos e não o próprio interesse. Coloquemos as nossas preces ao Senhor. Demos graças a nosso Salvador, que fez de nós um povo de reis e sacerdotes para oferecermos sacrifícios agradáveis a Deus, por isso o invoquemos. Conservai-nos, Senhor, no vosso serviço. Cristo, sacerdote eterno, que nos tornaste participantes do vosso sacerdócio santo,
Ensinai-nos a oferecer sempre sacrifícios espirituais agradáveis a Deus. Conservai-nos, Senhor, no vosso serviço. Dai-nos os frutos do vosso Espírito, paciência, bondade, mansidão. Conservai-nos, Senhor, no vosso serviço. Fazei que vos amemos acima de todas as coisas e pratiquemos o bem, para que as nossas obras vos glorifiquem. Conservai-nos, Senhor, no vosso serviço. Ajudai-nos a procurar sempre o bem dos nossos irmãos e irmãs, para que eles alcancem mais facilmente a salvação. Conservai-nos, Senhor, no vosso serviço. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Hoje, no 5º dia de oração da novena para a festa de São Bento, a regra de São Bento a respeito dos doentes. Como deviam viver os monges em relação aos seus irmãos doentes. E é com alegria que nós vemos que tantos cristãos, certamente sem conhecerem a regra de São Bento, a vivem com os seus pais, com os seus doentes, com as pessoas que amam. Diz São Bento na regra: antes de tudo e acima de tudo, deves cuidar dos enfermos, dos doentes, que deverão ser servidos como se fossem o Cristo em pessoa. De seu lado, os doentes considerem que são servidos em honra de Deus e não entristeçam, com exigências supérfluas, os irmãos que os servem. Contudo, os doentes devem ser suportados com paciência, porque por meio deles adquire-se maior recompensa. Por um lado, aquele que serve os doentes vê no doente Cristo. E o doente deve ver que aquele que o serve faz isso por amor a Cristo. Que aquele que serve o doente vê no doente a própria pessoa de Cristo. E se nos identificarmos em Cristo, a nossa vida é mais simples. O abade, o responsável do mosteiro, portanto, vigie com todo o cuidado para que não sofra nenhuma negligência. Haja uma cela separada para os doentes e para servir-lhes um irmão temente a Deus, diligente e solícito. O uso dos banhos será concedido aos doentes todas as vezes que for conveniente. A alimentação de carne seja concedida aos doentes e aos que se acham debilitados, mas tão logo se restabeleçam, retomarão a abstinência habitual. Tenha, pois, o abade o máximo cuidado para que os cabeleireiros, enfermeiros, nada negligenciem no serviço dos doentes, pois ele é o responsável por todas as faltas em que possam incorrer os seus discípulos. Uma daquelas coisas que hoje incomodam ao cristão é a cultura da morte. Os velhos, os idosos e os doentes são um peso na nossa sociedade. Como chegamos aqui? O cristão tem que pensar nisto. Como é que chegamos a isto? Toda a história da Igreja, claro que tem havido um esforço muito grande nos últimos tempos, nos últimos séculos, 2 séculos pelo menos, de tirar a Igreja, tirar a doutrina de Jesus Cristo do mundo. E chegamos a esta situação em que os nossos idosos e os nossos doentes são um peso. E por isso todas as propostas de morte. Olhar para São Bento e olhar para a sua regra é fazer o ato de contrição. E alegrarmos-nos, vós que ouvis isto, pelo testemunho de tantos bons cristãos, que tratam de irmãos deficientes, tratam de pais com doenças graves,
que tratam com carinho aqueles que amam. Nós temos grandes testemunhos encobertos, esquecidos, escondidos, mas o Senhor tudo vê, tudo conhece. Mas sejamos vigilantes como cristãos. Não podemos concordar com esta cultura, com este descarte, com esta marginalização, com este crime para que temos caminhado com desespero. Nem que país nos leve às perseguições e à morte. Temos que ser fiéis ao Evangelho. Oremos. Senhor nosso Deus Todo-Poderoso, que nos fizeste chegar ao começo deste dia, salvai-nos hoje com o vosso poder, para não cairmos em nenhum pecado e fazermos sempre a vossa vontade nos nossos pensamentos, palavras e ações. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-nos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Vamos em paz e que o Senhor nos acompanhe. Desejo a todos um santo dia e que a inspiração de Santa Maria Goretti, uma menina, uma criança, inspirada pela força de Deus, que São Bento, que marcou gerações e gerações de pessoas marcadas pelo Espírito de Deus nos mais pequenos pormenores da vida, nos ajude durante o nosso dia e nos alegra e nos dê sentido para o nosso viver e para o nosso caminhar. Todos, bom dia.